Edmundo é expulso pelo juiz cearense Dacildo Mourão aqui no Rio Grande do Norte. Preste atenção à infeliz declaração do jogador ainda na beira do campo. A gente vem na Paraíba, um Paraíba pita, só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar, como que nós vamos ganhar? No vestiário, Edmundo tenta se desculpar. Tem uma maneira de falar lá no Rio, todo mundo que é do Norte a gente chama de Paraíba, você que é do Rio sabe disso. Então não foi para agredir ninguém, mas é brincadeira. A gente vem jogar no Nordeste e bota um juiz do Nordeste. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso. Comemoração, placa para Antônio Lopes na partida número 500 no Vasco. Último ato. Antes de começar o jogo, era só festa no meio do gramado. Mas Vasco e Paraná terminou em uma grande confusão. Nos minutos, Mauro Galvão segurou o Nélio e foi o terceiro expulso do Vasco, também corretamente. O Paraná se preparava para cobrar a falta. Eis que surge em campo Eurico Miranda. Ninguém segura o vice-presidente do futebol do Vasco. Os dirigentes ainda não aprenderam que o lugar deles é fora de campo. E tem o apoio da torcida. O senhor é irresponsável. O senhor é irresponsável. O senhor está vendo o que tá... Tem um estádio cheio. O senhor é irresponsável. Irresponsabilidade de todos que invadiram o campo. Sem vergonha! É um ladrão safado! E que provocaram o fim da partida aos 42 minutos em 1-1. Prejudicou o Paraná, porque com 3 homens a mais, faltam 3 minutos. Podia até ter perdido o jogo, mas a chance de vencer era muito maior. O juiz Paulo César de Oliveira saiu escoltado e o carro em que ele estava acabou atropelando um torcedor do Vasco. O juiz prestou depoimento na delegacia e foi liberado. O torcedor passa bem. O jogo número 500 de Antônio Lopes no Vasco não terminou. O Paraná quer os pontos do jogo. São Januário está sob observação. Eles são dirigentes do Vasco, mano no São Januário, com certeza faz o que eles quiserem. Faz o que eles quiserem, faz o que eles quiserem. Infelizmente, Paulo Miranda tem razão. O Fred saiu direto, mas o Rodrigo tá aqui só para ouvir a versão dele. Teve uma troca de faíscas ali. O que houve no fim do jogo, Rodrigo? Não, é que o Fred, a hora que fez o gol... não vou falar a palavra que ele falou, né? Mas tá aí o presentinho para ele. Um cara que quando incomoda ele, ele não sabe jogar. Com um defensor como eu, que marca em cima, marca forte, ele se perde. Então é válido pela garra e pelo empenho. Agora, Juninho, você... Uma pessoa como você, cara, no jogo você falou que eu cobro o tiro de meta, eu cobrei o tiro de meta porque o nosso goleiro não estava aguentando mais, entendeu? Então eu cobro falta porque o treinador determina. E tudo que você fala, que fala pro goleiro cair porque o Guinazu estava sangrando no jogo passado, por isso ele caiu, tá? Um abraço a todo mundo. Tá, é o Rodrigo, Juninho. Agradeço a participação do Rodrigo. Aqui é assim o que a gente fala, ele tem direito de responder, sou comentarista e vou analisar do jeito que eu quero. Continuo dizendo o que eu acho. Está empolgado, liderança exagerada no time, mas é um direito dele. Vou usar uma expressão que é usada do outro lado, aqui do Rio de Janeiro, do maior rival do Flamengo. Vocês vêm de 2 vitórias consecutivas, vão em busca da terceira, enfim, os resultados são bons. Ultimamente, o respeito voltou? Quem é o maior rival? É porque você não falou o clube, né? Qual clube? Qual será que você acha? Não sei, é porque eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo, então a distância é imensa, né? Mas tem que ter, né? Porque isso é muito regional, né? Tem, né? Vou fazer o seguinte, eu vou para casa e vou pensar em alguém, sei lá, que se aproxime, porque eu não consigo ver. Tá bom, valeu, obrigada. Vai lá, então. Valeu, Emerson Sheik, então, liberado. Às vezes ele larga uma polêmica dessas, né? Ele não sabe de quem a gente estava falando. A gente tem que lembrar aqui que é Eurico Miranda, presidente do Vasco, quem fala essa frase. O respeito voltou, tá bom? Eu volto com... Olha aí, voltou. É o Vasco? Tá de sacanagem. Tá aí o Emerson Sheik. Agora ele perguntou o que eu acho do Eurico Miranda. Eu acho pessoa da pior espécie possível. Eu acho assim, acho que ele é um câncer pro futebol e pro Vasco. Ele é péssimo pro Vasco, ele é péssimo
para tudo, não há qualidades nesse ser humano. Eu acho que ele fez com que as pessoas odiassem o Vasco. O Vasco era um time querido. O Vasco é o primeiro time que lutou para os jogadores negros jogarem. Não pode jogar negro. Ele falou, então não quero estar nesse campeonato. O Vasco é um time que as pessoas até 80 e poucos adoravam o Vasco. O Vasco era meio uma portuguesa aqui em São Paulo que o pessoal adorava, né? A portuguesa, um time simpático. Todo mundo gostava do Vasco. O Eurico Miranda entrou, começou a entrar em campo, a puxar o tapete, fazer tapetão, a mandar e desmandar. As pessoas começaram a criar um ódio, uma raiva do Vasco que nunca teve, por causa dele. E o Vasco era um time querido, por conta disso, da história do Vasco, dos jogadores. Nunca teve um jogador escrotão, babacão, foi isso. Mas o Eurico vai criando isso, vai criando esse lugar. E não tem como tirar o Eurico, porque quando tem votação, os mortos voltam para votar no Eurico. Então é uma loucura, não tem pra tirar esse cara. Mas a sensação que passa é que o torcedor do Vasco gosta dele, não? Não gosta, o torcedor é movido pelo momento ali, Lembra aquela né? frase, o respeito voltou? Então, o respeito voltou. Ninguém nunca desrespeitou o Vasco, só quem desrespeita o Vasco é o cara que rouba o Vasco, é o cara que atrapalha o Vasco, é o cara que mantém aquele estádio daquele jeito, esse é o problema. E aí que desrespeita o Vasco, ninguém perdeu o respeito pelo Vasco. A gente perde isso quando o cara faz uma dessas, quando o cara entra em campo pra impedir, quando o cara bota uns tapetão, aí que perde o respeito do Vasco. Eu acho que as pessoas, quando elas começam a ter ódio e raiva de um time, é porque perderam o respeito. Porchat, por que o Dinamite não deu certo? Porque ele é incompetente. O mundo torceu pra ele. Mas incompetente. Não sabe fazer. Se eu te botar pra construir um prédio, pô, todo mundo adora você, beijo, constrói esse prédio aí. Vai cair esse prédio. Você não sabe construir prédio. É isso. O Dinamite não sabia fazer aquilo, ele sabe fazer gol. Ele sabe dar uma porrada de longe, sabe bater pênalti, mas administrar um time ele não sabe. Pro bem e pro mal. Ele não sabe fazer os conchavos, ele não sabe fazer os esquemas. É ruim, é incompetente. Ele ficou lá 3 anos, o Vasco caiu 2 vezes com ele.